primeira carta de Pedro, capítulo 4, de 10 a 11. Diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo disse a Pedro: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Satanás vos pediu para vos peneirar, para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Satanás pediu para peneirar os apóstolos, todos eles, mas o Senhor disse: eu roguei por ti, o líder, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E aqui está o apóstolo Pedro, cumprindo o mandamento do Senhor, fortalecendo a igreja através de uma carta. Um homem iletrado e inculto, mas que, sob divina inspiração, produziu cartas que foram escritas por Silvano, que o ajudou na redação, no registro, mas a autoria é do apóstolo Pedro. Observe, meus irmãos, como Deus tem poder para usar vidas simples e torná-las em vidas extremamente úteis na sua obra. E isso traz esperança para qualquer um de nós, não é verdade? Então, nós aprendemos hoje pela manhã algumas coisas muito importantes para a obra do Senhor. E nós recordaremos agora esta mensagem. Em primeiro lugar, observem no verso 7, que Pedro afirma: mas já está próximo o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, primeira exortação, tende bom senso, porque o fim de todas as coisas está próximo. Precisamos de bom senso, porque o fim de todas as coisas está próximo. Precisamos estar alertas em oração, porque o fim de todas as coisas está próximo. Tende profundo amor uns para com os outros, porque o fim de todas as coisas está próximo. Sede hospitaleiros. E então, em quinto lugar, o apóstolo Pedro diz: porque o fim de todas as coisas está próximo. Servir. É isso que devemos fazer, servir a quem? Uns aos outros, como? De acordo com o dom que cada um recebeu. Ser cristão é ser um servo de Jesus Cristo. Existem várias imagens que retratam o convertido, o salvo, o santo de Deus. Uma delas é servo. Quando você se converte, você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e você se torna servo dele.
e você o serve à medida que você serve aos filhos dele, aos servos dele. E o que devemos fazer? Fomos salvos para sermos libertos da condenação eterna. Fomos salvos para termos os nossos pecados perdoados. Fomos salvos para termos a vida eterna, mas nós também fomos salvos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele conta como eles se converteram dos ídolos a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Portanto, quando você encontra-se com Deus, quando a salvação de Deus se manifesta na sua vida, você é transformado em uma nova criatura, mas também é transformado em um servo. Um servo cuja missão é servir uns aos outros, servir à igreja, ao corpo de Cristo, servir aos irmãos, lavar os pés uns dos outros. E como é possível servir uns aos outros fora do corpo de Cristo? A expressão desigrejado tem sido usada para descrever pessoas que se dizem convertidas, salvas por Jesus Cristo, mas que encontram-se fora da comunhão do corpo de Cristo. Querem Cristo, mas não querem a igreja. Ora, se ser cristão significa ser um servo, e se a nossa missão é servir uns aos outros, como cumpriremos a missão fora da igreja, ausentes da comunhão do corpo de Cristo, desigrejado, descomprometido com o corpo de Cristo? Jamais. Por isso, é uma anomalia um crente fora da igreja, um crente deslocado, um crente que encontra-se completamente alheio, completamente apático e desinteressado no que diz respeito ao corpo de Cristo. Uma das evidências da conversão é o apego à igreja, é a valorização da comunhão do corpo de Cristo. E o apóstolo Pedro nos diz: servi uns aos outros, como? Conforme o dom que cada um recebeu. Cada um recebeu. A doutrina bíblica dos dons nos ensina que soberanamente o Espírito Santo de Deus concede dons, que são habilidades espirituais, que são capacidades celestiais, para que sejamos capazes de servir uns aos outros. Estes dons não são por nós escolhidos, eles são soberanamente concedidos. É o Espírito quem decide quais dons serão dados e quem os receberá. Os dons não são dados pelo mérito dos receptores. A palavra dom traduz a palavra grega carisma, de onde tem a raiz caris, graça. Carisma, carismata, são dons da graça, são capacidades, são habilidades concedidas pela graça. Portanto, se é pela graça, não há mérito algum em qualquer um de nós. Os dons não foram dados para nos enriquecer, mas foram dados por causa da igreja. Quando o Espírito lhe dá um dom, ele não está pensando em você, ele está pensando na igreja, mas está pensando em você quando concede a outros irmãos outros dons para que ele possa servi-lo. O Espírito, portanto, soberanamente decide quais dons e quem os receberá. São dons da graça, livres, gratuitos,
graciosos, habilidades, capacidades celestiais, para que você possa servir a igreja, uns aos outros. Assim sendo, descomprometido, fora da comunhão do corpo de Cristo, você jamais cumprirá um dos propósitos da salvação, que é servir a Deus à medida que servimos aos seus filhos. Por isso, Mateus 25 é um texto extremamente importante de se aprender, porque lá, no juízo final, o Senhor, Ele abençoará, Ele admitirá que, ao fazer para os irmãos, fizemos para Ele. Deixar de fazer para os irmãos é deixar de fazer para Ele. Portanto, se você quer ser um servo de Deus, você só conseguirá se você for um servo dos irmãos. Porque Deus não precisa de você. Quais são as necessidades de Deus? O que é que Deus carece que você pode suprir? Nada. Ele é autossuficiente, Ele é imutável. Deus eternamente não descarrega, não perde forças, não muda, não há sombra de variação. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, fonte de toda a vida. Esse universo é sustentado pela força do poder de Deus. É Deus, tudo vem de Deus, os dons são dele, para servi-lo. Portanto, nós devemos compreender que servir aos irmãos é servir a Cristo. Ele quer que você coloque seus dons à disposição da igreja e que você tenha um ministério para você exercer as capacidades que lhe foram dadas. Assim, você estará servindo a Ele. Por isso, como vimos pela manhã, Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro reafirma triplicemente 3 vezes o seu amor. E o que Jesus lhe diz: então cuida da minha igreja. Você pode chorar, virar uma poça de lágrimas, arrepiar todos os pelos que há no seu corpo na hora do louvor, e dizer: ó Jesus, eu te amo. Se você não cuida do rebanho dele, se você não serve aos filhos dele, aos servos dele, ele não entende que você o ama. Quem ama, cuida da igreja de Jesus Cristo. Por isso, é muito importante compreender que fomos salvos para servir. O dom que cada um recebeu, cada um. Fica claro que todo salvo, todo convertido recebeu um dom espiritual. É absolutamente impossível uma pessoa ser genuinamente convertida e não ter sido contemplada com um dom espiritual, divinamente capacitada para servir. Assim, Deus capacitou todo o seu rebanho para cumprir a missão. E você precisa descobrir quais são as habilidades que o Senhor te deu e colocá-las à disposição do Rei dos Reis. Ora, o apóstolo Pedro, então, nos diz como nós serviremos, de acordo com o dom, mas também como bons administradores da multiforme graça de Deus. Como nós serviremos como bons administradores? O que a palavra de Deus está ensinando é: quer você goste ou não, saiba ou não, queira ou não, quando você se converte, o Espírito Santo lhe concede dons espirituais e você automaticamente se torna administrador destes dons, cuja fonte é a graça multifacetada, a graça variada. A graça de Deus é multiforme.
A graça de Deus é rica em habilidades, as mais diversas, para que todas as necessidades do povo de Deus sejam supridas. Todas, absolutamente todas. Portanto, você foi constituído por Deus servo. Você foi divinamente capacitado com um dom espiritual. E agora você é um administrador. Você não escolheu o dom que recebeu. Soberanamente o Espírito o outorgou. Mas agora, como você o usará, isso sim é da sua responsabilidade. Por isso Pedro diz que nós devemos servir como bons administradores. Imaginem, você coloca uma empresa, você constitui um administrador, ele é incompetente, ele não é dedicado, ele não é honesto, e a empresa vai de mal a pior devido a uma péssima gestão. E a empresa corre o risco de falência, a loja de fechar as portas, porque não foi bem administrada. Como você tem administrado os dons que o Senhor, o Espírito Santo, lhe concedeu? Como? Observem, por exemplo, que o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz em 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. 1 Timóteo 4, verso 14. Não deixes de desenvolver o dom. O dom lhe foi dado. Se você administra bem, se você é um bom administrador das capacidades que lhe foram dadas, você desenvolverá o dom. Em sua segunda carta a Timóteo, como disse pela manhã, Paulo diz: por essa razão lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti. Despertes. A palavra no original grego significa literalmente manter aceso, manter acordado, não deixar sonolento. O dom é uma fogueira. Deus acendeu a fogueira. Agora, mantê-la acesa é sua responsabilidade. Como você mantém acesa? Exercendo o seu dom, desenvolvendo o dom espiritual. Você pode aprimorar, estudar, você pode treinar, você pode melhorar, você pode progredir, você pode cantar cada vez melhor, tocar cada vez melhor, ensinar cada vez melhor, operar o som cada vez melhor, ler os manuais dos equipamentos, conhecê-los para explorar todos os seus recursos, são exemplos das capacidades que são dadas e que podem e devem ser aprimoradas. Ora, assim como nós ficaríamos revoltados e indignados, porque um administrador dos nossos bens faliu o nosso negócio por péssima administração, o que vai no coração de Deus quando percebe que os seus filhos não são bons administradores dos dons que receberam do Espírito, que os qualifica, capacita e habilita para servir. Assim, irmãos, um crente fora da igreja, um crente sem ministério, um crente que não está envolvido em ser bênção, instrumento de Deus, ele está descumprindo o propósito da sua salvação. Você não foi salvo só para se livrar do inferno e da condenação eterna, também foi. Você não foi salvo só para ter o perdão dos seus pecados, também foi. Você não foi salvo só para ter
a vida eterna e viver no novo céu e na nova terra. Também foi salvo. Você também foi salvo para ser servo, para servir a igreja. À medida que você serve a igreja, você está servindo o próprio Deus, de acordo com as capacidades dadas e recebidas, como bons administradores. A palavra administrador aqui traduz uma palavra que significa literalmente mordomo. Numa grande casa, numa fazenda, os senhores pegavam um escravo, o constituíam o mordomo, e ele era o responsável pela administração dos bens, da propriedade, dos escravos, dos trabalhadores contratados e de toda a alimentação da família. Ele era o mordomo, o administrador, aquele que fazia a gestão daquela propriedade. Assim, você é administrador dos dons que o Espírito lhe deu. E eu lhe pergunto, os dons de Deus na sua vida estão sendo bem administrados? O que a parábola dos 10 talentos nos ensina? Que tudo que Deus põe na nossa mão é para multiplicar. Deus botou um ministério na minha mão. Eu não posso devolver a Deus e dizer, está aqui, a igreja decresceu, a igreja quase fechou as portas, a igreja não fez missões, a igreja não progrediu, porque eu fui um pastor relapso. Eu dei o exemplo de manhã, fiquei hospedado na casa de um pastor, colega, havíamos estudado, e eu percebi, ele me contou a sua rotina. Ele ia um pouquinho de manhã na terça, porque segunda era folga, quarta chegava meia hora antes do culto de oração, quinta ia um pouquinho de manhã, sexta um pouquinho de tarde. Um pastor preguiçoso, que não trabalhava, que não era dedicado à obra, que não se envolvia de corpo e alma no aconselhamento, na visita, na pregação, no ensino, na administração. Aquela igreja marcou o passo. Enquanto ele foi pastor da igreja, a igreja ficou reduzida a quarta e domingo. Só uma igreja com potencial para muitos ministérios. Sabe por quê? Porque ele administrou de uma maneira absolutamente errada o dom que Deus lhe deu. Não foi um bom obreiro. Não fez a obra do Senhor dedicadamente, mas relaxadamente. Por isso, é muito importante que você compreenda que os dons lhe foram dados, mas eles pertencem a Deus. Dons da graça, multiforme graça. Você prestará contas com Deus dos dons que Ele colocou na sua vida por causa da igreja. Não se tornaram sua posse, não se tornaram sua propriedade. Você só administra as capacidades celestiais e utiliza para o crescimento da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Essas são as verdades reveladas por Deus. Verso 11. O apóstolo Pedro agora, ele vai pegar todos os dons espirituais e ele vai dividir em 2 grandes grupos. Se alguém fala, no meio do versículo, se alguém serve. Portanto, todos os dons se enquadrarão ou na categoria dos dons dos que exercem a fala, a pregação, o ensino, a evangelização, declamação, o próprio canto, tudo que diz respeito à fala, e os ministérios que dizem respeito ao servir. E essa grande divisão, não é, em 2 grandes blocos dos dons, está de acordo com Atos 6. Lá em Atos 6, a Bíblia disse, em razão disso, os 12 apóstolos convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, a palavra e o servir. Portanto, escolhei
dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, diaconia no grego, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Pedro está dizendo exatamente, tem a diaconia, o servir, e tem o ministério da palavra. Por isso ele diz, se alguém fala, depois ele diz, se alguém serve. Portanto, todos os dons se enquadram nas duas categorias. Se alguém fala, se você prega, se você ensina, se você evangeliza, se você escreve textos, se você grava vídeos na internet, se você envia mensagens, se você foi divinamente capacitado para o ministério da fala, que envolve escrever e envolve mídias, então fale como quem comunica as palavras de Deus. A tradução faz com que pensemos que a ênfase é na comunicação. Mas, na verdade, no texto grego, o que o apóstolo Pedro está dizendo é: se alguém fale as palavras de Deus. Quem exerce o ministério da palavra não tem direito de falar as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos, as suas convicções pessoais. Púlpito não é lugar para coach, púlpito não é lugar para autoajuda, para conteúdos psicológicos, sociológicos, filosóficos, não é. Você foi capacitado para pregar a palavra de Deus, então pregue a palavra de Deus. Você foi capacitado para ensinar, então ensine as escrituras sagradas. Não fique à frente de uma classe contando caso, fazendo as pessoas rir, contando anedotas, desviando-se dos temas. Pregue a palavra, ensine a palavra. Você vai ensinar uma criança. O culto infantil não é para distrair crianças, não é para encher linguiça, não é para tomar o tempo, é para ensinar a palavra de Deus. Você vai escrever, escreva de acordo com a palavra de Deus. Certifique-se de que o que você está falando, pela pregação, pelo ensino, declamando uma poesia, cantando um louvor, escrevendo um texto, um livro, é a palavra de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Quem comunica as palavras de Deus é profeta. Nesse sentido, todos somos profetas, porque nós estamos comunicando a palavra. A diferença é que os profetas bíblicos recebiam revelação direta da parte de Deus e diziam: assim diz o Senhor. As palavras diretas de Deus aos genuínos profetas foram registradas nas páginas das Escrituras. Agora os profetas são estudiosos da palavra, que ensinam a palavra. Por isso, nós exaltamos a exposição da palavra. Sermões expositivos são sermões que estão a serviço da palavra. São sermões que ensinam a doutrina bíblica, que fazem com que você compreenda e entenda o conteúdo revelado. Mas há pregadores que leem o texto, esquecem o texto, vão para outros lugares e nunca mais voltam para o texto. A leitura do texto bíblico foi apenas pro forma, mas não houve qualquer ensino, não houve pregação. A palavra de Deus não foi comunicada. Então, se alguém fala, está no ministério da palavra. Se alguém está aconselhando, é ministério da palavra. Se alguém está ensinando, fale como quem comunica as palavras de Deus. Fale como um profeta. O profeta não pode alterar o conteúdo da revelação.
se eu ficaria irritado, revoltado e indignado com alguém que vai, a meu pedido, a outra pessoa, e que coloca na minha boca palavras que eu não falei, ou que tira da minha boca palavras que eu falei, se isso revolta a qualquer um de nós, não revolta ao Deus vivo, colocar palavras em sua boca, palavras que Ele não falou, deixar de dizer o que Ele disse, porque isso ofende, porque isso constrange, porque isso desagrada os corações dos ouvintes. Profeta não tem direito de alterar o conteúdo que recebeu, ele deve entregar com fidelidade. Por isso Pedro está dizendo, se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Certifique-se se o que você está dizendo é a palavra de Deus. E para tanto, estude a palavra, leia a palavra, passe menos tempo nas redes sociais, leia bons livros, porque Deus tem dado dons de apóstolos, mestres, doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. São dons de ensino. Os presbíteros, que são os pastores, são aptos para ensinar, porque foram divinamente capacitados para tanto. Então, fale. Se alguém serve, e esse servir pode ser preparar uma comida para uma pessoa com fome, vir aqui para a igreja. Eu conheci uma irmã, a igreja doava muitas roupas, era uma igreja pobre, vinham roupas usadas e desgastadas, e aquela irmã gastava horas do seu tempo consertando roupas, para que o Ministério de Ação Social da igreja pudesse doar para pessoas moradoras de rua uma roupa possível de ser usada. Servir. Pregar o Evangelho na Feira da Paner, aqui no nosso ministério, firmados na rocha. Ir para as nossas congregações. Trabalhar, não é, operando câmeras, operando som. Trabalhar dentro de uma sala conferindo as notas fiscais. Nós damos o dízimo e nós queremos que esse dízimo seja administrado com integridade, com lisura. Queremos que todo gasto que a igreja faça, haja um comprovante que prove que foi gasto com aquilo e o dízimo seja usado e tão somente usado para a obra de Deus e não seja usado para qualquer outra coisa que não seja a obra de Deus. Por isso nós temos o Conselho Fiscal da Igreja. São pessoas que se debruçam sobre as saídas da conta da igreja, sobre as notas fiscais e vão conferir se está tudo certo, de maneira que fiquemos tranquilos, porque a nossa tesouraria é uma tesouraria íntegra, que conta os nossos dízimos, que sabe administrá-los com lisura, integridade e com transparência. Sabemos quanto entra, sabemos quanto sai e temos os comprovantes. Nossa igreja é exemplar nisso. Podemos sofrer a qualquer hora, qualquer tipo de fiscalização, porque a nossa contabilidade está absolutamente em dia. É uma característica desta igreja e das igrejas batistas de modo geral. Como? São pessoas que estão trabalhando, você não está vendo. É um trabalho difícil, tem que ter vontade, capacidade para fazer isso. São dons. Tem irmãos aqui que pegam pessoas na rua e vão levar lá para a Missão Vida. Está servindo, então, aquele que serve, sirva segundo a força que Deus concede. O verbo conceder aqui no grego é koregai, da ideia, da onde vem a palavra coro, porque naquela época
esta palavra descrevia aqueles que bancavam, que patrocinavam, que pagavam todas as despesas para que um coral pudesse ensaiar e cantar. A palavra, portanto, passou a significar supridor, aquele que supre, patrocinador. O que está sendo, Pedro está dizendo, Deus é quem supre todas as necessidades materiais, financeiras, todas as necessidades emocionais, todos os dons e todo o poder que precisamos para servir. Deus supre, Deus concede. Se tiver uma pessoa endemoniada, você é chamado para ir orar. Você vai servir o poder do nome de Jesus Cristo para libertar aquela vida. Então, sirva, como diz o apóstolo Pedro, segundo, de acordo com a força que Deus providencia. Você não tem força para tirar demônio de ninguém, mas Ele tem. E Ele providencia força. Você não tem força para muitas coisas, mas Ele providencia. Então vejam que se servir de acordo com o dom, Deus não apenas dá a capacidade, Deus não dá apenas a habilidade, Ele também dá a força necessária para exercer aquele dom. Tudo o que o crente e a igreja precisam para servir é providenciado por Deus. Deus não deixará faltar dinheiro, Deus não deixará faltar recursos para que a sua obra seja feita. Deus não deixará faltar poder, força para que nós façamos o que Ele mandou. E Pedro está dizendo, se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. Deus concede força. Ajoelhe e diga, Deus, o Senhor já me concedeu dons. O Senhor me concedeu o dom da pregação, mas eu preciso de força para pregar. E não é só a força física, é a força espiritual. Deus, o Senhor me chamou para orar. Eu quero orar com força. Lembram que os apóstolos receberam poder para expulsar demônios e que eles expulsaram demônios, mas um pai trouxe seu filho endemoniado e eles não conseguiram. E eles perguntaram, por que não conseguimos? Por que não pudemos? Por que não tivemos o poder de tirar? E ele disse, essa casta só sai à força de oração e de jejum. Força. Existem graus de força, não é? Para você conseguir fazer aqui um bíceps, não é? Você me dá um peso de 5 quilos, eu faço muito fácil. Agora você me dá um de 30 quilos e eu não consigo levantar. Mas aí vem alguém muito musculoso, ele pega os 30 quilos e faz 3 séries de 10. Ele tem força para subir aquele peso. A oração tem que ter força. Tem oração fraca, que está faltando força de Deus. E Jesus disse, essa casta só sai à força de oração e de jejum. Tem que ter pegada, tem que ter oração com poder, tem que ter oração com força divina. Para isso, tem que ajoelhar, tem que buscar uma vida de santidade e pedir, Deus, me reveste com a tua força. Então lembrem-se, para servir é preciso ter os dons espirituais, e eles já foram dados. Então sirva de acordo com o dom, mas lembre-se que para servir não bastam as habilidades e as capacidades, é preciso também a força dos céus para executar o ministério, senão você não tem força espiritual. E Pedro está dizendo, se alguém serve, sirva segundo a força que Deus providencia, que Deus supre, que Deus concede. Com que propósito?
para a autoglorificação dos servos, não, para que em tudo, absolutamente tudo, Deus seja glorificado. Irmãos, os dons não foram dados para enriquecer os crentes, de modo que eles exercerão os seus dons para a sua autoexaltação, para a sua autossatisfação. Eu vou cantar aqui na frente e eu sou soberbo, vaidoso, e eu estou pregando porque quero dar um show de conhecimento bíblico, e eu estou exercendo este dom para me autogratificar, na expectativa de que os irmãos me elogiem. Quem age assim já recebeu a sua recompensa. Quem ora em praça pública para fazer performance, para ser visto pelos homens, quem jejua para ser visto pelos homens, quem pratica o bem para ser visto e ser elogiado, já recebeu a sua recompensa. Mas de Deus, zero. Porque em tudo, faça tudo, para que Deus seja glorificado pela mediação do Redentor, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Tudo. Portanto, quem se envaidece porque deu uma boa aula, quem se gaba porque pregou bem, quem se ufana porque cantou, não desafinou, atingiu as notas mais elevadas, aquele que toca e se vangloria de não ter errado uma nota e ter tocado com a maior destreza e habilidade possível, está se autoexaltando, se autoglorificando. Não é um bom administrador dos dons espirituais. Tudo, em tudo, Deus seja glorificado. Por isso, é necessário que Ele, Jesus Cristo, cresça e que eu diminua. Fui numa loja de roupas dessa cidade, a dona me atendeu, eu fui convidá-la para patrocinar o programa Conexão, conectando você a Deus. E ela disse, eu vejo o seu programa. Sabe onde você erra? A sua roupa. E ela me mostrou, irmãos, um paletó, todo brilhante. E ela disse, é isso aqui que você tem que usar. Você tem que chamar a atenção. Ela me mostrou um de uma cor escandalosa. Ela disse, essa, e ela citou algumas pessoas que estavam na televisão, que usavam aquelas roupas. Chamar a atenção. O pregador, ele não pode chamar a atenção para si, ele tem que remeter as pessoas para Cristo. Se ao fazer o bem a uma pessoa caída, a um mendigo na rua, você fez para ser visto, para dizer como eu sou bom, você começa a flutuar. Que alma maravilhosa é a minha. É para a glória de Deus, irmãos. Então, a palavra de Deus nos ensina que os dons são dele. Portanto, se você fez um bom trabalho, a capacidade não era tua. Se você foi usado com poder, a força foi a força que Deus supre. Se você foi salvo, foi pela graça. Aonde há lugar para a soberba? Onde há lugar para a vaidade? Onde? Só os imaturos, ou os que estão na carne, ou os que ainda não são convertidos no seio da igreja, é que querem se gabar do que são e do que fazem. Os santos de Deus são humildes, são pessoas simples, que fazem com amor, fazem o melhor, para que em tudo Deus seja glorificado. Eu já disse para os irmãos, que os pastores me disseram, você vai para Portugal, você fez o CAC, você fez tudo isso, agora você
como se aquilo fosse meu, e como se eu tivesse feito. Irmãos, as pessoas dizem, o seu programa, eu não tenho programa nenhum, já está incutido nas pessoas, que o pastor tem o mérito das coisas, o pastor não tem mérito de nada, nenhum de nós tem mérito de nada, tudo aquilo é de Deus, não foi feito para mim, foi feito para Deus. Nós não temos que ser apegados. Deus mudou você de ministério, acabou. Agora Deus quer usar outra pessoa, não é você. Nós não somos detentores dos ministérios na igreja. Um pastor desta cidade me disse, não uso mais a palavra dar posse 31 de dezembro, porque os irmãos tomam posse e dizem, agora é meu, e não larga mais. E passa anos ali e não larga o osso. São pessoas que ambicionam posições. Servos não ambicionam posições, mas quando são colocados em posição de liderança, servem com amor, servem com humildade, para que em tudo Deus seja glorificado. Quem faz algo esperando aplausos, reconhecimento, que faz querendo realmente receber retorno, não está fazendo exatamente como Deus orienta. Por isso, eu convoco os irmãos para que compreendamos que ser salvo é sinônimo de ser servo. Servo não é dono. Servo trabalha para o dono. Servo presta contas com o dono. Somos apenas servos, farinha do mesmo saco. Não tem ninguém maior e melhor, não tem ninguém menor e inferior. Os dons são diferentes, as capacidades são diferentes, mas faremos tudo para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, aqui, ele sai de si em exaltação, dizendo a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Isso se chama de doxologia, é um louvor a Deus. Normalmente aparece no final das cartas, mas Pedro, nesse momento, quando ele diz para que em tudo Deus seja glorificado, ele adora, ele irrompe em louvor, porque ele entendeu que sua vida de pescador, iletrado e inculto, agora era uma vida usada para a glória de Deus. E segundo uma tradição que tem tudo para ser verdadeira, quando crucificado, ele disse, não sou digno de morrer como Jesus. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Se ser crucificado já era terrível, era dilacerante, imagine ser crucificado de cabeça para baixo. Esse foi o destino de todos os apóstolos bíblicos. Todos os apóstolos bíblicos, sofrimento e martírio. Por isso ele irrompe em louvor, porque Jesus disse, Pedro, tu me negarás vergonhosamente, mas quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele está fazendo isso, fortalecendo as igrejas de Jesus Cristo. Eu quero conclamar os irmãos a colocarem suas vidas nas mãos de Deus, a deixarem, o comodismo, a deixarem a arquibancada, a se envolverem na obra. É verdade que nossa vida tem fases, tem algumas fases mais difíceis do que outras, e Deus bem conhece a realidade das nossas vidas, mas na medida do possível, sirva. Nós temos, por exemplo, hoje um ministério de internet. Lá da sua casa, você pode fazer as publicações da igreja no Instagram. Olha aí, você está servindo a Deus, fazendo as publicações. Procure o pastor Arley. Eu quero ajudar a igreja a postar
nas redes sociais, conteúdos. Cada um de nós tem um modo de ajudar. Cada um de nós, assim sendo, disponha-se para Deus, para servi-lo.